professor Jailson. Seja bem-vindo aqui ao Cultura Brasileira, ao Noite Brasil, ao nosso programa. Te agradeço muito por se disponibilizar a conversar conosco sobre a sua pesquisa, né, sobre esse seu trabalho que você vem desenvolvendo. E vamos conversar, vamos trocar ideia aqui para a gente detalhar melhor sobre do que se trata essa questão. E aí a pergunta, né, que você até coloca aqui no documento que você disponibilizou aqui para mim, trazendo alguns detalhes da pesquisa, e essa pergunta que você faz, né, a trajetória dos oligopólios da educação privada, protagonismo do capital ou do Estado? Dito isso, professor, boa noite para você, como vai? Uma boa noite, muito obrigado pelo convite, né? Prazer de estar aqui. Um pouco dividindo, né, essa a minha angústia também quando eu estudo essa matéria, esse tema, né, que nem eu faço lá no grupo de pesquisa. E assim, na verdade, eu ia sair por uma. A minha ideia era fazer uma outra pesquisa, mas aí eu comecei a perceber que a questão do ensino médio ela já estava totalmente coberta por vários pesquisadores. E essa questão dos oligopólios, eu já vinha já trabalhando com isso há muito tempo. Eu estou recém-aposentado, está fazendo 2 anos hoje que eu me aposentei, né? Na UFRJ, depois de 25 anos de trabalho lá. Inclusive, teve uma colega aqui, a Maria Malta, trabalhamos junto durante muito tempo na reitoria. Então, eu resolvi entrar nessa questão. Por que eu resolvi entrar nessa questão? Na maioria das vezes, as pesquisas estão muito voltadas para concentradas no ensino público. Fracasso do ensino público, não que isso seja, não é que eu esteja considerando isso como irrelevante. É muito relevante. Mas há um outro braço na educação brasileira que é justamente o ensino privado. E o ensino privado ele começa a ter o seu crescimento na ditadura militar. Na ditadura militar, ele vai compondo, ele vai se compondo, vai se reconfigurando até chegar a esse estágio atual. Daí eu tenho um pouco retornado às minhas aulas que eu estava trabalhando anteriormente com o ensino privado e estudar esses oligopólios, né? Como a jornalista bem já mencionou, eu fui lá no Lene. Isso é bom para quem está aposentado, porque eu tenho bastante tempo, então eu vou fazendo leituras, fazendo releituras. É verdade, quem está aposentado, né? Às vezes o CNPq não dá tempo da gente fazer muito esse voo, não. Aí você tem que fazer um corte histórico que prejudica. Eu estou indo da origem até hoje, então são 61 anos que eu estou trabalhando. Tá? Professor, Pois não. eu queria começar, então, te perguntando, para a gente entrar na pesquisa, porque você, pelo que está lá no documento que você me enviou, né, você vai usar como estudo, como exemplo, como objeto de estudo ali, me parece, duas, digamos, gigantes da educação, né? Eu até coloquei aqui para ilustrar, que é a Cogna e também a SEB, acho que é Sério. isso, Grupo É, SEB. exatamente. Essas Mas duas. eu ia lhe permitir, eu gostaria, se você me permitisse, eu vou inserir um terceiro, que é Pois o não. Eduques, que é o Estácio, que de lá para cá eu vim isso é muito dinâmico. Da época que eu lhe mandei até agora, apareceu a Estácio, e vou explicar por que essas três. Tá? Vou Uhum. explicar E por quê. aí, professor, aí vai a minha pergunta, né? Eu queria que o senhor pudesse falar sobre a pesquisa em si, porque você diz o seguinte, está lá destacado num trecho que eu até separei aqui. O foco, então, é o SEB, né? E o Cogna, e agora também esse grupo, que, pelo que eu entendi, comprou a Estácio de Sá, né? Era um grupo que também compra a Estácio de Sá, e também acaba se tornando aí uma outra gigante da educação, né? Uma outra empresa gigante.
E aí, Isso. falando de Cogna e de SEB, é considerado os dois maiores gigantes do setor de educação privada no Brasil. E aí a pesquisa, então, ela tem essa proposta de mostrar o quanto o Estado brasileiro foi decisivo no processo de construção e consolidação dessas duas empresas educacionais. Quer dizer, elas se tornaram o que são hoje e altamente lucrativas, em razão de que processo, então, que o Estado brasileiro, como você já começou mencionando, né, ele se inicia ali, tem um marco no contexto da ditadura civil, empresarial e militar no Brasil. E eu gostaria que o senhor pudesse, então, comentar um pouco como é que esse processo, para que elas viessem a se tornar, e aonde que o Estado brasileiro ele é esse ator, né, aquele que foi, digamos assim, o propulsor para que essas empresas virassem, se tornassem, então, agora oligopólios. Vamos lá. Eu vou tentar ser bem sintético e didático nesse processo, nessa questão, porque para mim ela é crucial dentro dessa pesquisa, porque ela é o início de tudo. Em 1961, talvez muitos que estão aqui assistindo não eram nem nascidos, em 1961 nós tivemos uma lei de diretrizes e bases, né? Discutida durante muitos anos, e chegamos à lei de diretrizes e bases. Essa lei de diretrizes e bases, ela abriu as portas do ensino brasileiro, ou seja, ela abriu as portas da demanda. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos aqueles que concluíram o antigo curso ginasial, no caso, o jornalista pode consultar a avó, a mãe, que vai responder isso tranquilamente. Todos aqueles que estavam naquele curso, chamado curso ginasial, e depois iam para o curso colegial, que hoje é o nível médio, teriam acesso, teriam direito a se candidatar a uma vaga na universidade, tá? Que antes não podia. Antes era restrito apenas por exemplo, a educação profissional não entrava, porque depois da lei das equivalências, né, quem faz um curso técnico pode fazer uma universidade de medicina, uma faculdade de medicina, tanto quanto um aluno que faz o regular, o curso sem ser profissionalizante, tá? Sem estar na área profissional. E a lei de diretriz e base permitiu que isso fosse feito a partir de 1961. Isso aumentou, né, o número efetivo de pessoas que estavam, que tinham interesse em ir para a universidade, até pelo processo de urbanização e tal, não vai dar para eu discorrer muito sobre isso aqui. Mas esse foi o quadro que se desenhou. Então, aumentou a demanda pelo ensino superior. Tá? Bom, o que aconteceu com isso? Com isso, com isso cresceram os cursinhos pré-vestibulares, os cursinhos preparatórios que existem até hoje, com uma outra reconfiguração, mas cresceram os cursinhos pré-vestibulares. E veio a ditadura de 64, né, empresarial militar. No que vem a ditadura, tem a questão do excedente, porque todos passavam na universidade, mas tinha um número limitado de vagas na universidade pública. A ditadura faz o quê? A ditadura, além de reprimir um movimento estudantil que estava propondo, já bem antes da ditadura, né? Só ler a obra de Álvaro Vieira Pinto, bem antes da ditadura, estava propondo uma reforma universitária, inclusive na própria questão do vestibular. Mas a ditadura manteve a questão do excedente durante um tempo, e aí começou a demanda da juventude, na época do movimento estudantil, via Uni, etc., vir às ruas, exigir que os excedentes entrassem, teve toda aquela conotação da época da ditadura, até que veio a Constituição de 67. Então, para dar vazão ao corte que os governos militares fizeram na educação, tiraram o que está tentando fazer hoje, que não é nem governo militar, hein? Não é ditadura militar, por favor. Mas os governos estão tentando fazer o quê? Tirar o mínimo da educação, aquele piso mínimo, né? Tem que ter um mínimo para você investir em educação.
Isso existia naquela época. E a Constituição de 67 ela limou esse processo. Então, houve um processo de diminuição, né, de recurso para a universidade pública, de recurso para a escola pública. E o que ocorreu? A rede privada passou a ser complementar, em nível superior, passou a ser complementar ao setor público. Aí é que começou aí é que começou o problema, porque houve um crescimento, a legislação começou a abrir flancos para que essas escolas se instalassem, faculdades isoladas, né? E no bojo desse processo de cursinho, alguns cursinhos foram, ao longo do tempo, se convertendo em universidade. Vou citar dois. A Cogna, que era o curso Pitágoras, lá de Belo Horizonte, e o SEB, que funcionava em Ribeirão Preto. Começou com um cursinho vestibular, passaram para colégios, serem escolas regulares. Depois veio a Estácio de Sá, criou também um cursinho que não era pré-vestibular, era um cursinho para quem ia fazer prova para juiz de direito. Era um cursinho preparatório. De cursinho preparatório também virou universidade. Então, esses três, eles viveram na mesma época e foram cobertos pelo mesmo processo legislativo de abertura para o crescimento desse setor aqui no Brasil. Bom, o que acontece? E aí eles tinham uma visão não, pela lei, eles eram instituições filantrópicas. Leia-se, isento de pagamento de previdência social, etc., e alguns impostos. Então, o Estado ele foi facilitando o crescimento dessas instituições. Quando chega na Constituição de 88, a grande briga era que essas instituições passassem a instituições privadas e pudessem ter fins lucrativos. O capital já começava a colocar todo o olho no mercado que era crescente. A população veio crescendo, a população estudantil veio crescendo, o número de matrículas veio crescendo, então, obviamente, havia uma pressão para transformar isso, porque se não era lucrativo, obviamente, tinha que distribuir ali, tudo tinha que ser aplicado dentro da própria instituição. Com fins lucrativos, obviamente, eles poderiam expandir mais o capital e acumular mais capital a partir da educação. Então, a Constituição de 88 colocou essa questão, né? Legislou a favor dessa questão, e a LDB. A LDB ela consolidou as instituições com fim lucrativo. Aí estamos numa conjuntura na qual eu não gosto muito de neoliberalismo, mas o neoliberalismo entrou aqui, o capital financeiro começou a colocar um olhar para essas instituições de ensino. Então, elas foram num crescente, elas foram crescendo, e todo um aparato legal foram a favor de que essas instituições tivessem o crescimento, até que chegaram ao início desse século, se colocaram, né, nas mãos dos investidores, e esses investidores disseram, não, a gente não vai viver só das matrículas, de pagamento de mensalidade, a gente vai viver também de colocar essas instituições como SA e vender e comprar título na Bolsa de Valores. Então, elas foram filiadas às Bolsas de Valores. Em linhas gerais, foi isso que aconteceu. E as matrículas no ensino superior, elas foram numa escala como que crescente. Em 1960, apenas 37% das matrículas era privada. Hoje é 75% das matrículas estão no ensino privado. Então, o que acontece? O que eu costumo dizer? Qual é a minha tese? A minha tese ela vem lá do início, quer dizer, elas se formaram, elas se organizaram, se reconfiguraram e aí fizeram uma estratégia de
fundir com outras empresas e adquirir outras empresas. Então, você vai perceber na trajetória, por exemplo, a Estácio, ela sai comprando escola em tudo que é lugar, ela sai comprando faculdades em tudo que é lugar, e hoje está espalhado em todo o Brasil. O SEB, que é de um cidadão chamado Chaim Zaher, que hoje, a última notícia da Forbes é que ele tem uma fortuna acumulada de 5 bilhões de reais. E ele acabou de comprar 60% da SBT, do Grupo Silvio Santos. A complexidade nisso é tanta que o próprio Chaim Zael tem 13% das ações na Estácio, que hoje é Edux, que é um grupo também financeiro que encampou a Estácio. Então, esse é o processo que foi dando. Então, por que eu estou dizendo? É aquela história, eu fui empreendedor, comecei com uma salinha pequena, com 40 alunos, hoje eu sou um grande empreendedor, mas eu, com meu esforço, eu consegui hoje ter uma receita líquida, que não é o caso da Estácio, de 5 bilhões anuais. A receita líquida da Estácio é 5 bilhões de reais. A receita líquida da SEB chega aí a 700, 600 milhões de reais, e a da Cogna, que é o Grupo Pitágoras, que é do Valfrido Mares Guia, que inclusive foi ministro do Lula, no primeiro governo Lula, né? E eles se transformaram nesses gigantes da educação, né? E hoje estão consolidados no mercado. E o que acontece? Por que eu vou lá no Lênin? Porque o Marx estudou, no século XIX, a questão do mercado concorrencial, do capitalismo concorrencial. A tendência do capitalismo concorrencial é virar monopólio. Os maiores vão engolindo os menores. E o que é o monopólio? Lá na época era o monopólio. Então, por exemplo, a Coca-Cola é um monopólio, só ela fabrica Coca-Cola, né? Então, ela garante no mercado só tem a Coca-Cola. Então, embora tenha outros refrigerantes, mas quem gosta de Coca-Cola, Domina o obviamente, mercado. domina o Professor, mercado. Fala. Deixa eu só te interromper, porque eu queria, antes do senhor entrar, porque eu quero muito te ouvir mesmo, essa sua relação, a relação da pesquisa, né? E aí, quando é que você vai buscar no Lenin, lá no trabalho dele, na obra dele, para tentar fazer esse entendimento sobre esses oligopólios da educação no Brasil hoje. Mas antes, eu gostaria de te ouvir a partir dessa trajetória que você trouxe, né, sobre de como cresceram essas empresas e se tornaram então o que são hoje, aonde que entra o papel do Estado especificamente e sobretudo no processo da redemocratização? Porque, inclusive, o senhor até escreve lá no documento que o senhor me mandou que nós estamos tratando aqui de governos, claro, o governo Fernando Henrique Cardoso é um governo explicitamente neoliberal, até fiquei curiosa em saber por que o senhor não gosta muito do termo, o senhor pode explicar, mas a gente tem um governo, os governos do FHC, que tem um direcionamento ainda que neoliberal, mas tem um direcionamento ali, digamos, mais para o lado social também, e nós temos então, no início do século, né, no início dos anos 2000, os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, com esse tempo aí, digamos, do golpe do Temer e um governo de extrema-direita do Bolsonaro, mas nós temos aí, então, grande parte desses anos, dessas 2 décadas e meia de início do século, governados por um projeto, pelo menos, de governo muito direcionados para a educação. Então, eu queria entender aonde, dentro da sua pesquisa, professor, entra o papel do Estado para que essas empresas, então, venham a se tornar o que se tornaram, como o senhor colocou aqui, em especial quando a gente pensa, por exemplo, dos programas de educação dos governos do PT, em que fomentaram muito essa questão das universidades, do fomento às universidades. Aonde que entra esse papel do Estado a partir da sua análise, da pesquisa que o senhor está desenvolvendo, para que essas empresas venham a se tornar oligopólios, né? Essas gigantes da educação com esses números aí de lucro que são escandalosos em se tratando de Brasil
e a situação que a gente vive como um todo, mas principalmente atualmente. Bom, vamos lá. A ditadura criou crédito educativo, né? Então, o aluno e ampliou o ensino superior noturno. Então, o que acontecia? Eles fomentaram o crédito educativo, o aluno ia pagando aquilo, né? O Estado brasileiro pagava a mensalidade à universidade e, ao final do curso, o aluno tinha um período de carência para ele poder ressarcir a mensalidade quando ele estivesse trabalhando. É o FIES agora. O FIES foi mantido. Nenhum governo acabou com o FIES. Nenhum. Aí eu vou te dar um número aqui. De 2010 a 2024, foi repassado às universidades privadas 181 bilhões de reais. O número é bem grande, 181, 362, 193, 411. Sabe o que representa isso? 30% dos gastos que o MEC teve para custear as despesas do ensino superior nas universidades privadas. Eu lhe pergunto, se esses 181 bilhões não tivessem sido... Primeiro que é o seguinte, lá no início do século XXI, quando começam os oligopólios a vir, né, quer dizer, abriu-se para o setor, né, abriu-se para serem entidades com fim lucrativo, eles vieram forte com isso aí, né? Então, tá aí esse dado aí. Então, o que acontece? Eles vieram numa perspectiva, né, muito forte com isso aí. E aí, o que acontece? O FIES continuou fazendo esse repasse. Só que isso aí é uma triangulação que o Napolitano, lá em São Paulo, chama isso de... Um sindicalista de São Paulo chama isso de capitalismo sem risco. Porque a mensalidade eu recebo. A dívida fica com o aluno para pagar o Estado. Num processo desse de desemprego, quem fica no prejuízo é o Estado brasileiro, via Caixa Econômica Federal. Então, o número da dívida, que eu não levantei ainda, desse FIES, é muito alto para os cofres públicos, o aluno não consegue, ele termina, e às vezes nem termina, e nem consegue pagar. Só que a universidade recebeu as mensalidades normalmente. E durante o período inicial, né, que eles estavam se reconfigurando no mercado, o FIES foi muito útil para essas instituições que hoje são conglomerados. Havia um repasse muito forte, e o Haddad ainda criou o ProUni. O que é o ProUni? O ProUni é aquele que isenta inclusive o imposto sobre o lucro líquido. Então, isenta essas instituições de pagamento de impostos desde que ela mantenha um número específico de alunos dentro da universidade, dentro das faculdades particulares. Alunos. É a classe trabalhadora que não encontra chance de entrar na universidade pública, porque há uma inversão nisso aí. Há uma inversão. Nós temos no Brasil o ensino médio é basicamente oferecido pela rede pública. E a rede privada é 19% a 20%. E quando chega na universidade, os alunos que estudam na escola particular vão para a universidade pública, vão lá. Claro que tem condições melhores, a classe média coloca lá. Isso acontece, inclusive, na minha casa, tá? Então, estou falando a você que isso está acontecendo na minha casa. Então, eles vão para a universidade pública. E o aluno, como não tem chance de entrar na pública, vai para uma desses conglomerados lá, ou vai para a Estácio, e com recurso do Estado. Então, o Estado alimentou, além de abrir a legislação, alimentou financeiramente isso. Mas não é só isso que os conglomerados ganham dinheiro, que eu não citei aí. Os conglomerados, por exemplo, eles, quando se colocam, eu vou lá no Marx, as empresas elas viram holding.
Então, elas mantêm várias empresas para as atividades afins. Vou dar um exemplo. Né? Vou dar um exemplo. O exemplo que eu vou dar é da Cogna. A Cogna, por exemplo, comprou as editoras. Quem estudou aí no nível fundamental, nível médio recentemente, estudou, e com aqueles livros da Scipione, da Saraiva, não é aquilo? Aquilo entra no Plano Nacional do Livro Didático. Quem é que é o beneficiário de fazer esses livros e vender para o governo da União? Quem entra no programa? Essas empresas. A lucratividade, e elas encamparam as editoras, compraram as editoras. Então, o lucro, por exemplo, da Cogna é altíssimo com essas 3 editoras que ela mantém. É altíssimo. É mais dinheiro público que vai para a iniciativa privada. Tá? Bom, mas não satisfeito com isso, eles agora estão comprando o que em São Paulo? A gestão das escolas. Eles entram e compram a gestão da escola. Então, é um processo de... Não é só no São Paulo, não. Piauí, algumas escolas da Bahia entraram nessa questão da privatização. Então, o Estado é o elemento facilitador deste processo, ao mesmo tempo que você enfraquece, desfinancia o setor público. Professor, aí sim, né, entrando na questão teórica da pesquisa, né, aí o senhor inclusive disse que o senhor agora está até com tempo e está voltando lá no Lenin, né, para poder ter essa dimensão, essa compreensão sobre dessas empresas, então, virem a ser oligopólios. Virem a ser, não, já são oligopólios, né? As gigantes da educação. E conforme, inclusive, o senhor estava falando agora, explicando, ela se dá, inclusive, o oligopólio ele se dá porque essas empresas elas estão justamente entrando em todas as cadeias deste, digamos, modelo de negócio que a gente chama de educação. Quer dizer, ela entra na questão do livro didático, ela entra no oferecimento, na gestão, ela entra no oferecimento, então, do estudo como um todo, né? Ou seja, a partir aí que eu queria te ouvir, né? A partir, então, como o exemplo que o senhor citou, né, da obra do Lenin, né, o imperialismo fase superior do capitalismo, e aí tem essa análise que é feita, né, lá por Marx em 19, quando ele está falando sobre o ramo industrial, e aqui você faz então essa comparação, digamos, né, você tenta traduzir isso a partir da sua análise de que a gente tem, então, esses oligopólios, elas se tornam oligopólios, elas são oligopólios. Então, se o senhor puder formular melhor em que sentido que o senhor está fazendo essa avaliação e essa comparação nesse entendimento, e é isso. Queria te ouvir mais sobre como é que o senhor vai lá, então, buscar no Lenin para fazer essa explicação. O que a grande indústria fazia no século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos, na Alemanha? O Lenin pegou muito exemplo da Alemanha. Então, e algumas da Inglaterra também. Então, o que eles faziam? Eles iam, por exemplo, vai fabricar sapato. Se vai fabricar sapato, é claro, você precisa de couro, maquinário, etc, etc, etc. Então, eles vão montando dentro da própria empresa, eles vão encampando aquela que fabrica o couro, que beneficia o couro, etc, etc, etc. Todos aqueles insumos que vão entrar efetivamente na produção para produzir aquela mercadoria. Então, aquilo vira uma empresa mãe, tem vários, por isso que se chama conglomerado, tem várias outras empresas menores. E aquilo vira o quê? Aquilo vira, na época, eu chamava aquilo de monopólio. Então, ele tem um monopólio, ele torna-se independente. Qualquer deslize que tiver no mercado, eles não vão sofrer, porque eles têm... aquela empresa é deles, e eles vão encampando as menores. Né? E aí eles começam a colocar no mercado as regras, ditar regra de preço,
vai ditar a regra de como vai circular a mercadoria, para quem vai vender, etc, etc, etc. Então, estabelece essas regras. A educação foi pegando um pouco esse processo, pelo que eu estou estudando, ela foi pegando esse processo. Tem uma editora. Editora é um insumo básico para poder as escolas fabricarem as suas apostilas ou vender para o Estado. Eu não sei se você lembra, um ano atrás, logo que o Tarcísio entrou no governo de São Paulo, que o FEDEC tinha aquelas apostilas, né? O curso apostilado, que, aliás, o curso apostilado tirou o aluno da leitura. O curso apostilado tirou o aluno da leitura. O aluno não lê mais, o aluno ele é adestrado para entrar fazer o vestibular e passar na universidade. Né? Então, eles vendem a apostila. Por exemplo, aqui no Rio, tem o Grupo Salta, que vai se tornar gigante futuramente. Por isso que eu estou dizendo, se a escola pública não... Aliás, se as autoridades não tomarem juízo, nós vamos ser dominados pela iniciativa privada no campo da educação, que nem já está na saúde. Tá? Nós vamos ser dominados por eles. Tá? Nós vamos ser dominados. A escola pública não vai servir para rigorosamente nada. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou ao Lênin, eu começo a analisar como é que eram essas empresas. Essas empresas educacionais, ela é imagem e semelhança do que eram as holdings da industrial do início do século XX. Então, elas se organizam nesses conglomerados. Tem uma empresa-mãe que tem a atividade fim, mas para chegar à atividade fim, você tem os intermediários que precisam alimentar essa atividade fim. Então, tem editora, tem as plataformas, tá? Elas mantêm as plataformas. Agora mesmo, a Estácio está querendo comprar, né, uma plataforma, né, para poder aprimorar a tecnologia que ela tem por causa da questão da educação à distância. Então, estudar isso é um pouco complexo, entendeu? Porque você estuda uma coisa hoje, amanhã já é outra. Né? Então, a dinâmica é muito grande. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu vou ao Lênin para mostrar que esses conglomerados de hoje é a imagem e semelhança do que foi estudado, claro, com algumas alterações, com algumas variações. Os conglomerados hoje, por exemplo, tem aí o capital financeiro, que é a figura do investidor. Por exemplo, a Estácio. O Showa, né, ele não tem mais nada a ver com a Estácio. Ele vendeu as ações inicialmente, ele vendeu 49% das ações. Há 4 anos atrás, quando entrou a Eduque, ele vendeu o resto das ações, ele hoje não tem nada a ver com a Estácio, só que ele vive de renda. Essa é a dinâmica. E o Estado, como é que faz isso? O Estado vai alimentando. Hoje, eles não estão precisando mais do FIES. Algumas instituições já têm o seu crédito educativo. Aliás, né, numa próxima oportunidade, né, eu posso mostrar como é que lá em Santa Catarina, o governador de Santa Catarina instituiu também lá a cota lá para aluno lá, e estava aqueles alunos altamente ricos pegando cota. Agora o Tribunal de Contas de Santa Catarina pegou lá uma fraude violenta. Mais de 200, né, professor? Acho que foram mais de 200 então, que estavam recebendo essas verbas, enfim, lá esses em Santa recursos. Catarina. Os mesmos que criticam a cota na educação pública, eles oferecem cota, mas lá é cota para rico, porque não tem fiscalização, não tem nada. Entraram e ganharam muito e economizaram muita grana, porque aquilo lá é gratuito. E o dinheiro é público, que é o dinheiro do Estado. Ali é o governo do Estado, né? Que é o Jorginho Melo, do PL, né? Que, por sua vez, quer levar para lá o Carlos Bolsonaro para sair senador por Santa Catarina. Então, é uma rede de relações isso. Né? O Chaim Zaher da SEB, ele está forçando uma barra para que se tenha FIES para o nível médio. Ele vai pegar qual mercado que ele quer pegar? Bom, você veja bem, são mais ou menos uns
12 milhões de alunos na rede estadual, tudo bem. Ele vai oferecer na escola dele a possibilidade de alunos mais pobres entrarem com essa bolsa, que é o FIES do ensino médio. A família vai embarcar nessa, porque o esvaziamento da escola pública, o enfraquecimento da escola pública, a fragilidade que está a escola pública, e eu acho o seguinte, na marcha que vai, porque isso foi o elemento que destruiu a escola pública. E isso nasceu, a matriz disso aí foi na ditadura militar, que foi dando essas benesses para o setor privado. Né? Era Professor, complementar, pois não. Não, pode terminar sua fala. Era uma iniciativa apenas de complementar, resolver a questão do excedente, e no Brasil tem uma coisa, o que é provisório vira permanente. Então era provisório, as leis foram vindo, a luta política foi se travando dentro dos espaços decisórios, e eles foram ganhando terreno e chegaram a essa grandeza que é aí hoje, né? Da educação. Professor, eu tenho um ponto que o senhor trouxe agora, que eu acho que tem tudo a ver com essa questão que a gente está discutindo já tem bastante tempo, até aqui no programa mesmo a gente fala, e houve um debate aí nos últimos anos, mas um debate de uma disputa da qual perdemos, né? Nós, esquerda, quem valoriza a educação pública de qualidade, que é a questão do novo ensino médio. Então, me parece, estou aqui, né, pensando a partir do que você trouxe, que há esse interesse, inclusive, do FIES partir para o ensino médio também, há uma tendência do enfraquecimento, de fato, da qualidade de ensino no ensino médio, em razão do novo ensino médio, né? Assim, eu tenho conversado com professores que dão aula e é, assim, assustador e triste a situação realmente da qualidade em razão das disciplinas, né, da formação da carga horária, enfim, esse novo ensino médio, dessa forma como está colocada. E aí, acho que tem uma questão, eu até queria ilustrar aqui com outro ponto do que você trouxe, e que eu, inclusive, na semana passada até comentei sobre isso com o professor Tiago, que esteve aqui, a gente também estava falando de educação, porque tem um trecho aqui que você diz o seguinte, olha só, você fala, né, dos dois grupos do setor de educação, que se levarmos em conta que uma das marcas do sistema educacional brasileiro, o Colégio Concept, situado no bairro dos Jardins, na zona nobre da cidade de São Paulo, em 2025, está entre as 20 escolas mais caras do país, já que a mensalidade do berçário até o nível médio é de R$ 13.340. Este mesmo grupo se juntou à consultoria Marquistrat, no interior de São Paulo, e há 2 anos criou em Ribeirão Preto a Harvard Agribusiness School, uma instituição de ensino superior voltada para a formação dos filhos da burguesia, o setor do agronegócio. Veja, a gente inclusive abriu o programa aqui falando em luta de classes, né, dessa relação toda, e tentando aqui fazer um link com o que eu estava falando sobre o enfraquecimento realmente da qualidade do ensino no ensino médio, em razão do novo ensino médio, essa mudança um pouco da cara das universidades públicas, fomentadas realmente pelas políticas de educação dos governos do PT, para facilitar o acesso às universidades. E o que se tem nesse momento é uma configuração em que há os ricos com uma educação de qualidade, de fato, voltada para os seus interesses, como é o caso, por exemplo, de um ensino superior voltado para os filhos dos latifundiários, né? E também um processo de você mercantilizar o ensino médio, como o senhor apontou, através do financiamento que vem a ser através do FIES. E aí estou falando tudo isso para justamente te ouvir, professor, como é que o senhor avalia essa questão, já apontando para aquilo que você coloca até num tom em caráter de denúncia mesmo, sobre um processo cada vez maior de privatização da educação no Brasil como um todo,
e para onde vão os filhos da classe trabalhadora, né? Eles são direcionados para que tipo de caminho nesse sentido, né? Que tipo de ensino vão ter os filhos da classe trabalhadora, se possivelmente vão ter que financiar os seus estudos, já que cada vez mais há um processo das escolas serem privatizadas ou terem uma qualidade completamente questionável em razão do novo ensino médio, e os filhos dos ricos, com a educação que tem, com o dinheiro que tem para poder financiar os seus estudos. Então, como é que o senhor avalia esse quadro, assim, pensando até talvez no campo da especulação mesmo, sabe, professor? Eu estou trazendo várias coisas aqui, novo ensino médio, a educação do filho da burguesia, dos filhos dos burgueses, assim, esse processo de privatização mesmo do ensino médio. Então, queria te ouvir nesse sentido, assim, como é que o senhor tem avaliado nessa questão e pegando a partir desse ponto, né, desse apontamento que o senhor traz em que há um processo de privatização, né, em que o ensino público ele vem cada vez mais sendo enfraquecido. Bom, eu quando eu estava querendo fazer um projeto para estudar ou analisar o novo ensino médio, isso já tá consolidado, né? 85% das matrículas no ensino médio está na rede pública. 85%. E é lá que é o laboratório de aplicação do novo ensino médio. Porque as escolas militares, elas passaram por cima do currículo, né, do novo ensino médio. Elas continuam com o currículo que elas têm há quase 50 anos. As escolas privadas apostilaram o ensino para dirigir os alunos para e esses grandes grupos também mantêm ensino médio, não é? Com exceção da Estácio. Eles mantêm o ensino médio. Então, o ensino médio deles é a apostila que eles mesmos fabricam, cobram uma anuidade para as famílias de quase R$ 3.000 para adquirir o jogo de apostila, geografia, história, matemática, vai por aí fora, fazendo um estudo totalmente dirigido para o Enem. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita aqui, se a gente vai lutar para não ter mais essa indústria do vestibular. Tá? Mas isso é uma outra questão. Então, o que eu avalio nisso? Se 85% está lá, e 85% que está lá na escola pública, a grande maioria é negro e pobre. Eu já tinha levantado esses dados aqui do INEP, inclusive. Tá? E para eles é dado esse novo ensino médio, formando o aluno com uma concepção de empreendedor. Tá? De empreendedor. Então, o que acontece? Há uma questão que precede a toda essa, que os partidos políticos, pelo menos a esquerda tem que fazer urgente um projeto de nação, de país. A exemplo do que existia aqui na década de 50. E na década de 50 nós tínhamos o ISEB, eles tinham um projeto de país. A gente podia não concordar, mas era um projeto. Aliás, a ditadura, quando entrou, a primeira coisa foi fechar o ISEB. Eu não estou dizendo para fazer o ISEB, a exemplo do que tinha o Guerreiro Ramos, tinha vários intelectuais, Alfredo Pinto, e tem vários outros intelectuais participaram ali do ISEB. E tinha um projeto de nação que caberia um projeto de uma reforma universitária. Nós estamos precisando de caminhar com um projeto de país, tá? Para que temos uma universidade que vai se encaixar nesse projeto de país. Porque o que está acontecendo é o seguinte: para onde vão esses alunos universitários? Para onde vão esses alunos do ensino médio? Eles vão ser empreendedores? Empreendedor para o quê? Para fast food, etc, etc. Isso é o que falam do empreendedorismo,
que é uma coisa que eu altamente critico e estou na linha da crítica à questão do empreendedorismo. Os alunos da escola privada vão bem obrigados, eles não aprendem a fazer bolo de coisa, bolo de rolo, não aprende nada disso. O trabalho manual para a classe média é inexistente. Então, o que acontece? Essa escola, você está dizendo assim, poxa, vai para o buraco. Ela já foi para o buraco há muito tempo. Ela começou a ir para o buraco na ditadura militar. Nunca mais consertou a escola pública. Ninguém consertou a escola pública, porque você não tem um projeto de país que caiba a escola e a universidade. A última que tivemos aí foi o muro que caiu, né? Então, quer dizer, na verdade, uma escola, o CAP acabou de ter seu muro arrebentado lá, caiu o muro lá, tinha dinheiro para fazer a obra. Então, é essa concepção que a gente tem que ter, a gente tem que se debruçar num projeto de país e esse projeto ancorar um projeto educacional. Aí tudo bem. Agora, o que está acontecendo na sociedade brasileira é o que vocês discutem aqui todo dia, de manhã até de noite. Tirar recurso, né, da esfera pública, né, tirar o recurso da esfera pública. Então, quando tem que ter austeridade fiscal, economizar, a primeira coisa que vai é a luta que nós tivemos na década de 80, quando eu ainda era presidente do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, lutar na Constituição para garantir os 25% da educação para estados e municípios e 18% da União. E agora querem tirar o mínimo da educação e da saúde. Entendeu? Então, se tirar, aí encerrou. E as escolas estaduais já estão contratando por meio de CLT, não tem mais concurso. Então, a gente está num caos total. Eu te pergunto, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja muito, muito duro eu falar isso, mas tem hora que eu me pergunto, para que serve a universidade? Eu me pergunto mesmo, para que um aluno vai estudar engenharia mecânica, engenharia química, se o país está desindustrializado? Qual é a relação que tem de estudar isso para formar a mão de obra para ir pertencer ao parque industrial brasileiro? Cadê? É de pensar. Olha, Pode ficar cada pensativa, vez mas que é assim mesmo. né, professor, eu vou dizer para você que cada vez que eu entrevisto aqui, trago pessoas da educação para falar sobre educação no Brasil, eu tenho vontade de chorar. De verdade, assim, literalmente chorar mesmo. Mas fica tranquila, vai melhorar. Mas, professor, olha só, você traz um apontamento aí da linha histórica, né? Que tudo começa ali no processo da ditadura de 64. Só que nesse meio tempo, eu queria muito te ouvir, porque aconteceu algo aqui especificamente no Rio de Janeiro, inclusive, que foi o projeto do Brizola e o CIEPS. Queria ouvir uma avaliação sua do CIEPS e se de repente ele pode, a partir da construção de um projeto de país que de fato tenha a educação encabeçando as mudanças das quais nós almejamos aqui, defendemos, se o CIEPS, por exemplo, e tudo aquilo que foi pensado, foi formulado e colocado, executado pelo Brizola aqui no Rio, pode ser um exemplo que a gente pode voltar a implementar, claro, partindo realmente de um Estado e de um projeto de país, de governo e de país, que está pensando a educação e o Estado como aquele que de fato vai colocar isso como interesse daquilo que a gente defende, que é escola pública, gratuita, ensino público gratuito e de qualidade. Qual que é a sua avaliação sobre o CIEPS, professor? Ele pode voltar a vir a ser um projeto que encabece esse mundo ideal aí que a gente tanto deseja e defende? Bom, eu trabalhei na equipe central formatando a política do CIEP, tá? Na década de 80. Então, trabalhei lá. Tinha algumas críticas, claro, né? Mas não era. Quer dizer, mas aquele modelo de escola que o Darcy concebeu era um modelo de escola de horário integral em que, na verdade, aquilo ali era um modelo de escola que seria o ideal, que tiraria a escola. A única crítica que eu fiz na época, inclusive está na minha dissertação de mestrado, é que criou o CIEP
mas a escola regular foi ficando de lado. Mas tudo bem, isso aí hoje eu posso até fazer uma reanálise disso aí. Mas aquele era um caminho. Aquele era um caminho. Mas era um caminho, era um modelo de escola de horário integral, em que tinha aula realmente, em que as atividades eram o dia todo, mas que o aluno ficava lá com atividade programada, atividade pensada para aquilo ali. Não é colocar o aluno na escola o dia todo, não, hoje vai ter não sei o quê, não sei o que lá, é meio que o improviso. Não é? Ali não era improviso, ali eu estou sendo sincero, não era um improviso. Era o aluno ficar na escola o dia todo. Agora, para saber isso, a gente tem que fazer uma reforma estrutural na sociedade brasileira. Porque o aluno hoje, se você não tiver, por isso que eu estou dizendo, se você tiver um projeto claro de país, que não é reforma, é revolução, não é reforma. Para mim, não é reforma. Para mim, é revolução mesmo. Ah, mas é revolução marxista? Né? Eu não sei, tem que ter uma revolução. É uma mudança estrutural daquilo que nós temos hoje em termos de país. O país não é essa reindustrialização que estão propondo aí, o país tem que ser reindustrializado. Esse país está numa dependência muito grande. Né? Eu vou usar, inclusive, nesse trabalho, a questão da dependência. Né? Quer dizer, o país hoje, por ser um país dependente, a escola vai perdendo a sua essência e abre flanco para esses aventureiros, aliás, aventureiros não, né? Para o capitalismo, para ter essa fração da burguesia que vai ganhar dinheiro com a educação, inclusive na Bolsa de Valores. Era uma coisa inimaginável você pensar que você ia colocar um grupo educacional para vender e comprar título na Bolsa de Valores há 20 anos atrás. Ninguém pensava isso. Eu desafio qualquer cientista social aí, qualquer economista, a dizer se eles pensavam que iriam abrir um conglomerado educacional para entrar e vender e comprar ação. Os investidores vieram para cá, viram que tinha um mercado e levaram isso. Então, para mim, o projeto do CIEP, ele é um projeto ele é bem consistente para um tipo de projeto de país. E a gente não tem. A gente não tem. Tanto faz você formar 40 engenheiros, tanto faz você formar 70, 80 alunos no 8º ano. Para onde vão esses alunos? Vão ser empreendedores? Vão andar de bicicleta de fast food, comprar uma moto? Para onde vão esses alunos? Abrir uma coisinha dentro de casa? Para onde vão esses alunos? Alguns entram na cota na universidade e não conseguem avançar com o curso. Ficar no curso o tempo inteiro. E outra coisa, a questão da cota também, há uma perspectiva. Eu estou falando que eu tenho uma filha de 20 anos que entrou na universidade. E eu estava olhando os alunos. Então, os alunos da cota, eles não entram nos cursos considerados, eu vou falar uma palavra aqui que o jovem usa, mas os top. Medicina, direito. Eles não entram nesses cursos. Porque a nota de corte é altíssima. Eu tenho uma filha que faz relações internacionais. Ela entrou a nota dela de corte foi 700 e quase 800 pontos. Ela teve que tirar 970 na redação. E aí, quando você vai olhar os alunos cotistas que entram nas relações internacionais, aí é que é engraçado. A nota de corte ali é 600, eles não, de 600 para baixo, eles não vão ter condições de acompanhar um curso desse. Lamentavelmente, porque você não tem um processo de recuperação, de assistência pedagógica para esses alunos. Eles vêm para cá enfraquecidos dessa escola pública que eles são oriundos. Então, o que acontece? O que acontece é que esse aluno fica na universidade, a tendência é o seguinte, a tendência dele é ir para um outro curso de menor apelo, né? Menos arrochado, porque outra coisa, eu estava falando do curso de Relações Internacionais. Você vê, a classe média bota filho em curso de inglês. Eles têm que falar uma língua, no mínimo. É o desejável, né? O mínimo que fale uma língua, eles não falam. Entendeu? A universidade tinha que estar equipada com um laboratório de língua, inclusive, para ensinar inglês para esses garotos, para espanhol, etc., que veio da escola pública via cota.
Então, a gente não tem, como não tem um projeto claro, aí vamos para o MEC. Você me falou no MEC no início. O MEC está tomado por esses empresários que mandam no Ministério da Educação. Está lá, o Leman. O Paul Leman, ele tem aqui no Grupo Salta, que é o Pense, eu estou até fazendo propaganda aqui, não queria nem falar o nome, Pense, esse PH, ele saiu comprando tudo. Entrou um investidor e comprou tudo. Então, eles hoje estão se espalhando pelo Brasil inteiro. Inclusive, agora eles acabaram de ganhar lá em Santa Catarina uma concorrência para gerir escola pública, os contratos. Então, o que acontece? Esses alunos vão para essas escolas. Eles vão para essas escolas. Essas escolas se mantêm, vamos dizer assim, entre aspas, eu não gosto também de falar isso, mas é um mercado que se criou, eles organizaram esse mercado. Eles têm esse mercado muito organizado. E a universidade pública, tanto a universidade pública como a escola pública, não acompanha. A escola pública tem quantidade, mas não tem qualidade. Então, você vê escola caindo aos pedaços, escola sem professor, escola que não funciona. E essa é a questão. Isso tudo está afeto aí. Eu acho que aqui no canal, aqui, né, que pertence a um grupo político aguerrido, eu acho que tem que pensar seriamente em chamar as cabeças que frequentam esse programa aqui para montar urgentemente um projeto de país, mas não um projeto para a eleição de 2026, não, um projeto de país. Pode até ser para a eleição de 26 fazer o teste, mas um projeto de nação, a exemplo do que se tinha. Tem várias cabeças que frequentam esses programas aqui, de manhã e de tarde eu vejo os programas. Chama essas cabeças. Tem gente na cultura, tem gente na saúde, tem gente na educação, tem gente na economia, tem gente na área de engenharia, tem gente na área de petróleo, tem gente em tudo que é lugar que vem aqui fazer entrevista com vocês. Essas cabeças têm que estar unidas em um lugar em torno de um projeto de país e aí ancorar um projeto educacional para a sociedade brasileira. Fora isso, vai continuar do jeito que está. O senhor foi na direção, inclusive, do que a gente tem falado aqui, até com mais ênfase nos últimos dias, né? O Leandro Fortes, ele fala muito da gente pensar realmente num processo de construção de uma esquerda que vai construir uma proposta de um projeto de país e que entenda que não dá, que há todos os limites possíveis em termos de se pensar em negociar com aqueles que não têm interesse nenhum com o país e com o povo. O único interesse é com Não. os próprios projetos, com os próprios negócios e no campo da educação especificamente, que é isso que a gente está conversando aqui, professor, o que a gente vê realmente é o aluno que é filho da classe trabalhadora como um número, como um produto, né? Alguém que está ali que vai fazer uma massa, porque isso vai gerar o lucro dessas empresas todas, né? Então, Olha, lamentavelmente, é esse cenário que nós temos, professor. Thalita, eu vou lhe dizer uma coisa que tinha feito pela minha colega Maria Malta, que estava no programa anterior, que me antecedeu aqui no programa. Tem a ver com o que eu estou dizendo. O problema é o seguinte: ela estava falando lá da margem equatorial. Eu lhe pergunto, a margem equatorial está privatizada. As instituições que vão pegar a margem equatorial não é a Petrobras. Entendeu? São outras empresas. Eu lhe pergunto, qual é a vantagem disso para o Amapá? Eu já tive no Amapá. E, qual é a vantagem disso para o Amapá? Qual é a vantagem para o povo amapaense? De repente vai acabar, exterminar com aquele povo indígena que tem lá, além do meio ambiente. Né? E quem pegou aquilo foi o quê? As empresas internacionais. Eu lhe pergunto, qual é o lugar que terá um estudante brasileiro que se forma em engenharia tal, lá na margem equatorial? Quantos empregos vão ser garantidos para ele? Entendeu? Eles vêm com os deles.
Eles vão estar no comando do processo. A gente não comanda o processo, a gente dá o espaço para eles explorarem. A gente não tem o comando do processo. Eu estou dizendo que esse projeto de país é um projeto. O que eu penso é tirar esse país da dependência. Aí a gente tem que voltar a ler Rui Mauro Marinho, né? Tem que voltar a ler esses clássicos aí da teoria da dependência, para a gente poder caminhar dentro de um projeto que a gente vai acreditar é um projeto voltado para a classe trabalhadora, porque hoje a estrutura de poder que está colocada deu nisso aí, deu nos oligopólios. Quem é que comanda o legislativo? Quem é que comanda o Conselho Nacional de Educação, que emite pareceres para que essas instituições, calce essas instituições para elas poderem funcionar? Entendeu? Então, essa é a questão. E aí, uma coisa que eu acho, o Thalita, que a gente. É um desafio aí para outros que vão estudar isso, né? É um desafio. Para onde é que vão esses alunos que têm o FIES? É uma pesquisa. Eu gostaria de saber, eu não tenho esses dados, não, mas eu gostaria. Para onde vão esses alunos? Eles fazem FIES lá, ganham FIES, faz universidade privada e tal, aquele ensino que não é um ensino que não nem se compara nem de perto à universidade pública, né? Nem de perto, né? E aí os alunos se formam alunos aos borbotões lá. Os cursos são da pior. Agora tem curso lá que custa R$ 38, você faz 2 meses, faz não sei quantas horas, 20, 30 horas, você credencia o aluno de disciplina e ele forma num curso. Depois eu vou ter que estudar o currículo desse pessoal. Então, é isso que acontece, entendeu? É essa perspectiva que está claro. Eu sei que você, às vezes, você que dirige esse programa aqui, você deve ficar e ir para casa nem dormir direito, mas é assim que está funcionando. Mas a gente tem que. Eu não estou aqui, eu era aposentado, era para estar em casa dormindo. Eu estou aqui na luta para poder levar, para vir aqui, eu pedi, né? Me dá uma chance para apresentar o que eu estou fazendo. Professor, no meu caso, sobretudo em se tratando de educação, porque eu acho que a educação é isso, né? A minha avaliação é que a educação ela precisa ser esse projeto de país que a gente está falando, né, aqui, que a gente ainda está no campo das ideias e das propostas que a gente ouve, né, como o senhor disse, mas ainda não é nada que está construído, mas na minha avaliação a educação ela precisa encabeçar. Né, ela precisa estar na dianteira da construção desse projeto de país. Então, me é muito caro quando a gente discute educação, e por isso, inclusive, que eu disse, né, o quanto me entristece, para dizer o mínimo, porque são muitos sentimentos, inclusive os de raiva, quando a gente passa a ouvir pesquisas como o que o senhor está fazendo, né, o grupo de pesquisas que o senhor tá fazendo aí em relação ao cenário da educação. Mas olha só, eu vou ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto nós conversávamos, professor. Aqui, olha só, quem está falando conosco, quero só dar boas-vindas para um novo membro aqui, o Bruno Dias, novo membro aqui do canal, fortalece muito aqui a gente, apoia muito. A Ângela Frutuoso também, nova membro aqui do canal. Sejam bem-vindos, viu, gente? Você ainda que não é membro, eu estou convidando você para se tornar membro aqui. E aqui, quem comenta, olha só, o Edgar Ernesto Moura, que diz, estudava na FMU quando a Laurenti comprou a instituição em São Paulo. Houve uma mudança repentina no quadro de professores, privilegiando o ensino à distância, mas preservando a estrutura do curso. O Pablo Freitas também comenta aqui, assisti recentemente uma aula com a professora Lígia Bacarin, em que mostrou como a plataformização do ensino através das Big Techs está favorecendo as escolas cívico-militares nos estados do sul do Brasil. E aí ele complementa e diz, excelente essa aula do professor Jailson, ensinamentos dos mais relevantes e urgentes para pensar a educação no Brasil. Obrigado. Pode comentar, professor, se o senhor quiser comentar aqui. Olha, bom, tira essa questão do excelente aula, vamos lá, a gente está aqui debatendo, mas tudo bem, muito bem, eu agradeço pelo comentário.
O caso é o seguinte: nós temos que começar, quer dizer, esse estudo ele vai ver um outro lado da educação, que nem eu falei, tem a educação privada. Todo mundo fala do fracasso da educação pública, mas eu até escrevi num dos documentos que eu lhe mandei que enquanto cresce a educação privada para o objetivo que o capital está querendo, o capital quer manter o monopólio da educação privada, inclusive invadindo setores do Estado, que é gestão, material didático, né? E invadindo o orçamento dos estados. Então, o que acontece? Enquanto isso estiver ocorrendo, você vai tendo um esvaziamento quase que por completo da educação pública. E a educação pública está usando, em alguns estados, a mesma metodologia que o liberalismo usa, ou seja, essa metodologia de diminuir folha de pagamento, contratar professorista, não ter professor de horário integral. É essa mesma dinâmica que o capital faz nas escolas privadas. Ora, a Estácio reduziu em 10 anos quase que 25% o seu efetivo de professores. E com a educação à distância, eles inventaram uma figura do monitor, tutor. É o tutor. Então, o tutor é aquele que auxilia, né, na rede os alunos a trabalharem ali, ler os textos, etc. Ele é um auxiliador. Ele tirou a figura, ele esvaziou o conteúdo da palavra professor e, com isso, diminuiu o salário. Foi diminuindo o salário no mercado. Então, eles diminuíram. Quer dizer, a tecnologia foi entrando e agora, com a inteligência artificial, eles estão cortando o pessoal da área técnica. Eu até, se for o caso, dentro de mais um tempo que eu tiver esses dados mais consolidados, eu vou te trazer aqui um dia só analisar os dados na tela de quanto foi diminuído a área, o pessoal da burocracia, né, da área de técnico-administrativo, em função da inteligência artificial que eles utilizam. Então, foi diminuindo essa mão de obra. Esse é o exército de reserva que eles têm, que provoca isso. A tecnologia, o Marx já dizia, provoca um exército de reserva dentro do capitalismo. A gente não tem um projeto de escola pública, não tem um projeto de universidade, não tem. Não tem. A gente tem o curso lá, então nossos colegas garantem aquilo com o maior esforço, mas... É isso, olha só, o Tauan Souza diz: bizarro como esse pensamento neoliberal vai levar o Brasil ao abismo. Lamentavelmente, tenho que concordar. 30 Aqui anos também, estão aí, né? pois 30 é, anos estão aí, né? 30 anos. Você vê o seguinte: a gente está lá há 30 anos, mais de quase 30 anos nesse tripé macroeconômico. Essa taxa, olha, a taxa de juro alto ela favorece a fração da burguesia da escola privada que tem ação na Bolsa de Valores. Eles comercializam os títulos deles, vendem ações. Eles capitalizam a empresa e vivem de vender ação no mercado de capital, compra título do governo, enfim, eles vivem dessa maneira que vivem, né? É que nem diz o Mauro no programa de manhã, enquanto a gente está trabalhando, eles estão dormindo e ganhando dinheiro. Depois eles vão lá. Sim, exatamente. E ganhando dinheiro com o fomento do Estado. Acho que a tônica aqui dessa conversa para mim, professor, acho que é nessa Pelo lógica. Estado. O Estado é o elemento facilitador. Ele é Exatamente. protagonista nesse processo. Ele esvazia o que ele tem para encher o balão do capital. É uma nova forma de expansão e de acumulação de capital, são esses oligopólios. As escolas pequenas vão a tendência é desaparecer. Olha só, a Rosa aqui dizendo: professor Jailson, obrigada por compartilhar suas pesquisas. O Yuri Teixeira também: parabéns, professor Jailson, pela clareza, lucidez e eloquência. Precisamos de um pensamento crítico, aguçado para fazer frente a tanto retrocesso.
Aqui também o Pablo Freitas, minha mãe participou do processo de implantação do CIEPS também. Ela trabalhou com a professora Lia Isso, Faria, minha colega. que Trabalhei com coordenou o ela. CIEPS nos governos Brizola. O encontro de Mendes Estive foi lá. importante. Tua mãe, então, deve ter encontrado comigo lá. Agora, há uma questão, né, o Thalita e os ouvintes, né? Há uma questão que a gente tem que considerar nesse processo que eu estou analisando, que isso é só o início da pesquisa. Olha quanta coisa eu já fiz, né, cara? Isso é só o início da pesquisa, que eu não estou com a pesquisa ainda pronta, mas eu tenho bastante já dados de fonte, já tem uns resultados interessantes que eu estou conseguindo compilar e que passei aqui para vocês. Para vocês terem uma ideia, né? Essa questão lá de São Paulo, lá do governo de São Paulo. O governo, porque a minha estranheza é que quando chegou no ano de 2006, 2003, no primeiro governo Lula e no segundo governo Lula, houve um acirramento, houve uma evolução muito forte do ensino privado, das instituições privadas de ensino nos governos petistas. Foi um negócio assim, sabe? E, não, claro, não sabia que ia chegar a esse estágio. E chegaram. Eles chegaram, entendeu? Mesmo ali, eu acho que essa questão do FIES, eles ganharam muito dinheiro com o FIES. 181 bilhões é muito dinheiro. Em um espaço de 15 anos, é muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Hoje a gente não tem dinheiro para levantar um muro. Entendeu? Então, é uma discrepância muito grande o recurso público que vai para a escola privada. Agora, a ditadura militar também fez isso. Quando ela criou o crédito educativo, ela também fez isso, ela facilitou. E outra coisa, dali nasceu essa ideia da classe média ser isenta do imposto de renda quando ela isenta, ela tem, não é isenta do imposto de renda, aliás, ela tem desconto no imposto de renda quando mantém os filhos na escola privada. Tem na hora de fazer, né, tem a dedução na escola privada. Cresceram duas coisas na ditadura militar: a escola privada e a saúde privada. Cresceram na ditadura militar. Elas nasceram ali e foi engordando. Professor, olha, eu te agradeço demais. Já lhe digo, inclusive, que o senhor está mais do que convidado para voltar aqui ao programa. Eu acho que tem muito assunto, e claro, no avanço da sua pesquisa, né? O senhor acabou de dizer que está com ela aí Seu num início. processo inicial, portanto, acho que à medida que ela avance, o Eu vou senhor lhe comunicando vai me falando, para a gente e aí apresentar aqui. Eu para a quero gente. apresentar aí como é que numericamente, que eu sou da área de matemática originalmente, eu sou matemático de formação. Eu vou apresentar uma análise estatística de como é que foi decrescendo as folhas de pagamento nessas empresas e como foi crescendo a lucratividade e o conjunto de matrículas. Tá certo, muito bom. Então Muito bem. ficaremos no aguardo aqui, eu e a nossa audiência, porque todo mundo também certamente quer poder acompanhar, porque é uma pesquisa muito importante para a gente poder ter esse entendimento, né, daquilo que a gente avalia aqui a partir dos fatos, mas acho que quando a gente traz a ciência se debruçando sobre isso, né, com o seu rigor todo, é importante para, acho que ilustra, né, exemplifica muito bem. Mais uma vez, professor, muito obrigada, e te aguardo uma próxima, Tá. então vamos conversando. E eu, obrigado, também agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de poder apresentar um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo. E olha o projeto de nação, hein? Não quero correr disso, não. Muito bem, professor. Um É abraço. isso. Tamo junto. Até a Tchau, próxima. tchau, Tchau, até a tchau. próxima.